Nós vamos fazer uma viagem de campo para o Brasil? Isso só pode ser uma piada de mau gosto. Risos de zombaria e resmungos ecoaram pelo grande salão da Washington International High School, uma luxuosa escola de ensino médio em Nova York que a cada ano forma os filhos dos políticos e bilionários mais influentes do país. As gerações anteriores de alunos haviam viajado para Londres, Tóquio ou até mesmo para o Vale do Silício, mas desta vez o destino era o Brasil, um país que muitos ali ainda imaginavam ser atrasado, perigoso, coberto apenas por selva e onde as pessoas andavam de carroça nas ruas. Os pais protestaram. Por que mandar nossos filhos para um país de terceiro mundo cheio de riscos? Alguns alunos chegaram a postar nas redes sociais que aquela seria, sem dúvida, a pior viagem de suas vidas. O clima no aeroporto internacional JFK era de lágrimas e desdém, como se estivessem enviando seus herdeiros para um campo de batalha. Mas ninguém imaginava que essa viagem não seria uma tragédia. Pelo contrário, ela se tornaria a maior lição de vida que aqueles adolescentes americanos arrogantes poderiam receber. Uma jornada que os faria encarar verdades transformadoras e entender profundamente o que significa uma nação verdadeiramente civilizada e de coração gigante. As risadas e a insatisfação dos alunos da Washington ainda ecoavam em suas mentes no dia da partida. O ambiente no JFK parecia uma cerimônia de despedida fúnebre. Muitos alunos vestiam roupas escuras, enquanto pais com olhos marejados falavam como se seus filhos estivessem indo para o lugar mais perigoso da Terra. Emily, se você vir qualquer coisa estranha ou se sentir insegura, ligue imediatamente para a embaixada, ouviu bem? Disse o pai dela, um diplomata veterano com a voz trêmula. Ele colocou um caríssimo telefone via satélite nas mãos da filha com evidente inquietação. Até mesmo um homem que já havia viajado o mundo inteiro olhava para o Brasil com apreensão. O voo em direção a São Paulo durou longas e exaustivas horas. Durante todo o trajeto, o ar na cabine estava impregnado de sarcasmo. Amanhã, com certeza, teremos que pegar um ônibus público caindo aos pedaços para ir à escola, né, Michael? Ironizou um aluno. Ou comer carne de macaco no café da manhã todos os dias. Haha! Alexis riu alto. Cada palavra refletia uma atitude de extrema arrogância e complacência. Emily estava sentada em silêncio, olhando pela janela enquanto as luzes da cidade de Nova York desapareciam na escuridão. Ela suspirou, dizendo a si mesma que só precisava suportar uma semana e tudo acabaria. Sua única preocupação real eram os óculos de grife que acabara de comprar. Para alguém com miopia e astigmatismos severos como ela, aqueles óculos eram sua vida. Ela jamais poderia imaginar que esse pequeno objeto se tornaria o símbolo da lição que a aguardava na metrópole brasileira. Quando o avião tocou a pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos, os corações batiam forte com uma mistura de estranheza, medo e até certo repúdio. Oh, meu Deus, isso é mesmo o Brasil? Um sussurro escapou dos lábios de um colega de classe quando as portas do avião se abriram. Um saguão de desembarque imaculadamente limpo e brilhante os recebeu. Não havia o cheiro de poeira nem a infraestrutura precária que eles haviam imaginado. As paredes eram revestidas por imensos painéis de LED de altíssima definição, exibindo imagens majestosas do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, das dunas e lagoas cristalinas dos Lençóis Maranhenses e da grandiosidade das Cataratas do Iguaçu, refletindo um sol deslumbrante. Os estudantes americanos ficaram paralisados. Foi como levar um tapa no rosto dado pela própria realidade. Ninguém mais ousou rir. Enquanto faziam fila para a imigração, um anúncio em inglês cristalino ecoou. Bem-vindos, alunos da Washington International. Por favor, dirijam-se à via de controle automatizado. Eles se olharam sem acreditar nos próprios ouvidos. Controle automatizado? Eles se posicionaram, escanearam seus passaportes, olharam para a câmera biométrica e, em questão de segundos, as portas de vidro deslizante se abriram. 10 segundos. Foram só 10 segundos, Michael deixou o queixo cair. No JFK, a gente fica na fila por horas. Ninguém contestou, pois o que estava diante de seus olhos era a mais pura e inegável verdade. Após passarem pelo controle, o grupo enfrentou outro choque de realidade. Setas de LED no chão se iluminaram na cor verde, guiando-os até as esteiras de bagagem. E o mais surpreendente, um robô de atendimento branco e de design futurista aproximou-se suavemente. Welcome to Brazil. How can I help you? Bem-vindos ao Brasil. Como posso ajudar? A voz amigável e o inglês fluente gerado por IA deixaram os alunos em completo silêncio. O robô informou que as malas estariam na esteira número 3 e afastou-se graciosamente. Emily virou-se para olhar para Alexis. Nenhuma das duas disse uma palavra,
mas seus corações estavam cheios de perguntas. Esse é mesmo o país que achávamos ser atrasado? Após pegarem as malas, estudantes brasileiros vestidos em uniformes impecáveis apareceram. Olá, sejam muito bem-vindos ao Brasil! Uma voz doce e vibrante soou junto a um sorriso genuíno. A garota se apresentou. Eu sou Isabela, aluna do 2 grau ano do Colégio Nova Era de São Paulo. O sotaque de seu inglês era quase nativo, fluindo com gírias adolescentes americanas de forma perfeitamente natural. Vários alunos americanos ficaram chocados e murmuraram entre si: como o inglês dela pode ser melhor que o nosso? Ao saírem do aeroporto, a paisagem que os aguardava mudou completamente suas crenças. Ruas largas e perfeitamente asfaltadas, iluminação de LED cintilante, carros alinhados em trânsito organizado e uma moderna linha de trem metropolitano passando por cima de suas cabeças. Os avisos sonoros eram dados em português e inglês. A cidade não era a selva caótica e pobre que eles haviam ridicularizado. Era surpreendentemente moderna, pulsante e elegante. Emily pegou seu celular e postou um novo Vezes Story, mas desta vez sem nenhum pingo de desdém. Ela apenas digitou: não tenho certeza se isso é realmente o Brasil. Tudo aqui parece funcionar melhor que em Nova York. Naquela noite, em um hotel luxuoso no coração financeiro de São Paulo, o grupo de alunos sentou-se junto, com expressões pensativas. Não havia risos de zombaria, não havia sarcasmo. Havia apenas um silêncio revelador, mostrando que as muralhas de seus preconceitos já começavam a ruir. E isso era apenas o começo de seu aprendizado. A jornada de arrogância havia entrado no caminho da verdade. Um caminho que lhes ensinaria que o verdadeiro desenvolvimento não se mede pela fama do passado, mas pela qualidade de vida e pela inovação que as pessoas vivenciam todos os dias. Na manhã seguinte, a luz do sol banhava a fachada de vidro e aço do campus escolar. O som dos pássaros se misturava à brisa suave que soprava sobre os campos esportivos verdes. Os estudantes americanos ainda estavam maravilhados e, ao entrarem no Colégio Nova Era, sentiram como se tivessem pisado em um mundo que jamais pensaram encontrar na América do Sul. O auditório principal estava decorado com obras de arte feitas pelos próprios alunos, pinturas hiperrealistas da floresta amazônica, fotografias em preto e branco do Centro Histórico de São Paulo e esculturas cinéticas feitas de materiais reciclados. Cada peça transbordava criatividade e dedicação. Logo na entrada do teatro foram recebidos pelo coral da escola. Uma música pop em inglês foi interpretada de forma impecável, com harmonias vocais de cair o queixo. Em seguida, uma apresentação de dança que misturava capoeira, ritmos afro-brasileiros e dança contemporânea tomou o palco. Ao fundo, projeções holográficas em 3D mostravam o MASP e a Ponte Estaiada, alternando-se em imagens deslumbrantes. Alexis sussurrou para Emily: isso foi mesmo feito por alunos do ensino médio? Emily só pôde concordar com a cabeça estupefata. Após a recepção calorosa, eles foram divididos em pares com os estudantes brasileiros. Emily foi pareada com Isabela. A garota brasileira sorriu calorosamente e disse: vou te levar para conhecer a nossa biblioteca. A voz clara de Isabela estava cheia de orgulho. Quando as portas duplas de vidro se abriram, os americanos prenderam a respiração. Diante deles estava uma biblioteca de 3 andares repleta de dezenas de milhares de livros, com fileiras de computadores de última geração e tablets disponíveis para qualquer aluno. E o detalhe mais impactante: o local funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os alunos podiam ficar estudando e pesquisando até de madrugada com total segurança e suporte. Nos Estados Unidos, a biblioteca da nossa escola fecha às 5 da tarde, murmurou Emily. Ninguém riu. Todos sabiam que o que viam ali era grandioso demais para ser ignorado. Em seguida, Isabela os levou para a sala de inteligência artificial. Ali, cada aluno possuía um tablet conectado a um sistema onde um professor virtual de IA analisava os pontos fortes e fracos do estudante em tempo real, adaptando o currículo de forma personalizada. Os americanos observaram perplexos. Aquele era o futuro da educação. Mas por que estava em São Paulo e não em Nova York? Ninguém conseguiu responder a essa pergunta. Na aula de matemática, os alunos brasileiros sentaram-se em fileiras ordenadas. Havia silêncio absoluto e foco. Quando o professor lançou um problema complexo na lousa digital, mãos se ergueram com confiança. A discussão que se seguiu estava repleta de jargões técnicos de alto nível.
Os problemas que estavam resolvendo envolviam cálculo avançado e gráficos tridimensionais, conteúdos equivalentes ao primeiro ano de universidades de elite no ZETAUZM. Michael, que sempre se achou o gênio da turma, estava suando frio em silêncio. Ele começou a entender que seu brilhantismo talvez não fosse tão exclusivo assim. Na hora do almoço, foram levados ao refeitório. O que os esperava não era comida industrializada de bandeja. Era um buffet internacional liderado por um chefe, oferecendo pratos tradicionais brasileiros como feijoada gourmet, pão de queijo quentinho, churrasco, além de estações de culinária japonesa, italiana e opções veganas completas. Tudo já estava incluso na mensalidade escolar. Os americanos ficaram boquiabertos. Na nossa escola, nós pagamos centenas de dólares a mais e só recebemos uma pizza dura ou um sanduíche frio, pensaram. Emily provou uma tigela de açaí autêntico com frutas frescas. Seus olhos se arregalaram com o sabor rico e a textura perfeita. Ela mal podia acreditar que aquilo era comida de escola. Durante a refeição, os brasileiros conversavam animadamente. Muitos falavam 2 ou 3 línguas. Alguns praticavam mandarim, outros alemão e muitos falavam espanhol ou francês com fluência. "Quantos idiomas vocês falam?", perguntou Isabela, sorrindo gentilmente. Emily hesitou. "Só inglês e um pouquinho de espanhol." Um sentimento de vergonha espalhou-se pela mesa americana. Eles começavam a perceber que os verdadeiros atrasados ali eram eles mesmos. À tarde, visitaram os laboratórios de ciências. Equipamentos ultramodernos, impressoras 3D e até um laboratório de biologia molecular com cultivo de células reais. Alunos brasileiros conduziam projetos independentes sobre energia limpa e reciclagem de bioplásticos. Alexis olhou com inveja. Em sua escola no ZEIUA, os experimentos de biologia pareciam parados no século passado. Ao final das aulas, Isabela e seus amigos convidaram o grupo para conhecer os clubes extracurriculares. Salas de ensaio musical com isolamento acústico, estúdios de podcast e um polo de vezes startups, vezes estudantis, cheio de energia criativa. Os jovens brasileiros explicavam seus projetos de negócios com confiança e paixão. Emily sentia-se sendo puxada de um sonho. Aquele não era o Brasil que ela havia estereotipado. Era um palco brilhante que refletia uma juventude cheia de talento, esforço e orgulho de suas raízes. Naquela noite, em seu diário, Emily escreveu: "Eu não posso mais negar. O Brasil não é a imagem que eu desprezava. O que eu vi hoje me fez sentir estranhamente pequena. E este foi apenas o primeiro dia. Nem consigo imaginar o que os próximos dias vão me ensinar." O contraste veio na segunda etapa da viagem. O programa de intercâmbio previa uma imersão cultural profunda. Então o grupo embarcou em um voo de São Paulo para Manaus, no coração da floresta amazônica, e depois pegou um barco regional navegando pelas águas escuras do Rio Negro. A atmosfera mudou drasticamente. Dos arranha-céus espelhados para uma imensidão verde e majestosa. A névoa pairava sobre as copas das árvores logo de manhã, e o cheiro de terra molhada e vida selvagem inundava o ar. Os estudantes americanos, acostumados ao caos de concreto, abriram os olhos para um mundo de uma beleza que jamais imaginaram existir. O barco atracou em uma pequena comunidade ribeirinha, formada por casas de madeira erguidas sobre palafitas para respeitar o ciclo das águas. Mais de 50 moradores locais, incluindo indígenas e ribeirinhos, saíram para recebê-los, com sorrisos largos e reverências gentis. Eles colocaram colares feitos de sementes de açaí e penas artesanais no pescoço dos visitantes. O som de flautas de bambu e maracás ecoou em uníssono, transportando os adolescentes para um mundo de acolhimento genuíno. Jéssica, a garota que postara na internet que a viagem seria terrível, foi a primeira a erguer o celular, mas desta vez não para zombar. Ela tirou uma foto tomada por pura admiração e sussurrou: "Eu não sabia que o Brasil podia ser tão incrivelmente lindo." A frase fez com que os amigos ao seu redor ficassem em silêncio, observando a natureza e as pessoas com um novo respeito. Os alunos foram divididos para se hospedar nas casas das famílias locais. Não havia ar-condicionado nem piscinas infinitas. Eram casas simples de madeira sobre o rio, com redes nas varandas e a brisa fresca da floresta soprando o dia todo. O mais importante era o sorriso dos anfitriões, prontos para compartilhar tudo o que tinham, por menor que fosse a porção. Naquela noite, todos se reuniram para um jantar comunitário. Sentados em esteiras de palha trançada, foram servidos pratos locais:
tambaqui assado na brasa, tacacá fumegante, farinha de mandioca e suco de cupuaçu. Muitos americanos hesitaram em comer o peixe com as mãos ou experimentar caldos com ingredientes desconhecidos. Mas, ao ver a naturalidade e a alegria dos moradores, a hesitação sumiu. Esta é a refeição mais simples e a mais feliz da minha vida, disse David, um garoto alto que antes fazia piadas sobre os brasileiros morarem no meio do mato. Ele estava sentado ao lado de um menino ribeirinho de 10 anos que havia cedido o melhor pedaço do peixe para ele sem pensar duas vezes. Um calor tomou conta do peito de David, uma sensação de pertencimento que os restaurantes com estrelas Michelin em Nova York nunca lhe proporcionaram. Foi naquela noite, sob o céu estrelado da Amazônia, ouvindo as histórias contadas pelos anciãos da aldeia, que o orgulho e o desdém terminaram de derreter. Jéssica fechou os olhos e disse algo que ninguém esperava ouvir dela. Às vezes, a modernidade não significa ter prédios altos ou carros de luxo. Talvez signifique ter um coração capaz de compartilhar e encontrar a felicidade nas coisas mais simples. Sua frase soou como uma epifania. O silêncio tomou conta da roda e os sorrisos molhados de lágrimas dos moradores ao redor tornaram a noite inesquecível. Naquela noite, dormindo em rede sob o som dos grilos e do rio corrente, os americanos sentiram-se mais seguros e plenos do que em suas mansões com segurança armada. O dia seguinte começou com o canto dos pássaros amazônicos e a luz dourada filtrando-se pelas tábuas das palafitas. Os jovens que antes reclamavam da falta de luxo acordaram com uma disposição que nunca tiveram em hotéis 5 estrelas. Jéssica foi para a varanda e viu a matriarca da casa ralando mandioca arduamente para fazer farinha. O cheiro da raiz fresca misturado ao tucupi exalava um aroma rústico e acolhedor. A senhora olhou para ela e sorriu, gesticulando para que se aproximasse. "Quer ajudar?" perguntou a senhora, com um sorriso sem dentes, mas cheio de luz. Jéssica sentou-se ao lado dela e tentou usar o ralador. Suas mãos tremeram, ela fez força do jeito errado e espalhou farinha para fora da bacia. A senhora caiu na gargalhada, uma risada tão gostosa que Jéssica logo a acompanhou. Ela soube ali que estava recebendo uma lição não escrita em nenhum livro de Harvard. Enquanto isso, David e outros meninos acompanharam os homens da comunidade floresta dentro para a colheita do açaí. O sol já subia forte. Eles observaram maravilhados a agilidade dos moradores ao escalar as palmeiras altas usando apenas uma peia de folhas trançadas nos pés. Quando David tentou carregar os pesados cachos de açaí, o suor escorreu por seu rosto, ele ofegou, mas sorriu. Virando-se para o amigo, disse: "Este trabalho me faz respeitar profundamente pessoas que a gente costumava ignorar. Naquela manhã, aprenderam que cada alimento consumido vem do suor e do trabalho duro, não apenas das prateleiras de um supermercado chique." À tarde, visitaram a pequena escola da comunidade, feita de madeira sobre o rio. Havia poucos recursos. As crianças sentavam-se juntas e o professor usava uma lousa gasta, mas os olhos de cada aluno brilhavam com uma fome voraz de aprender. O diretor convidou os americanos a ensinarem um pouco de inglês. Jéssica, a ex-rainha da arrogância, foi a primeira a pegar o giz. Ela escreveu o alfabeto A, B, C. As crianças bateram palmas de pura empolgação. A pronúncia delas era um pouco confusa, mas a vontade era tão grande que lágrimas brotaram nos olhos de Jéssica. Ela virou-se para os colegas e murmurou: "Eles têm tão pouco materialmente, mas estudam com um coração muito maior que o nosso." As paredes do preconceito desmoronaram por completo. Naquela noite, houve uma cerimônia tradicional conduzida pelo pajé da comunidade para abençoar a jornada do grupo. A fumaça das ervas medicinais perfumava o ar enquanto o ancião pintava delicados grafismos com urucum nos braços dos alunos e amarrava pulseiras de tucum em seus pulsos, murmurando cânticos de proteção em língua indígena. Eles não entendiam as palavras, mas a energia e a emoção transmitidas por aquele olhar ancestral eram universais. Jéssica e David se entreolharam e instintivamente curvaram a cabeça em sinal de profundo respeito. Aqueles adolescentes que zombavam de crenças espirituais estavam sentados em silêncio absoluto, tocados por uma força de fé e calor humano que o asfalto de Nova York jamais lhes ofereceu. Na manhã seguinte, embarcaram em pequenas canoas para presenciar um dos maiores espetáculos da natureza, o Encontro das Águas, onde o escuro Rio Negro e o barrento Rio Solimões correm lado a lado sem se misturarem. A grandiosidade da cena deixou a todos sem fôlego. O barco parou perto de uma gigantesca árvore samaúma, conhecida como a Mãe da Floresta.
Ao descerem na margem, David parou. Ele viu um ancião ribeirinho sentado em silêncio aos pés da árvore colossal, apenas contemplando a imensidão da água. Aquela quietude profunda o fez lembrar de sua própria mente caótica nos estabuado, onde o barulho do trânsito, a pressão por notas perfeitas e a corrida cega pelo sucesso os esmagavam. Talvez a paz de espírito seja o nosso maior luxo, David sussurrou. Jéssica, ao seu lado, enxugou uma lágrima. Ela finalmente entendeu que o Brasil, o país que ela julgara irrelevante, possuía riquezas intocáveis que preenchiam a alma de um jeito que nenhuma maratona de compras na Quinta Avenida conseguiria. Antes de partir, viram as crianças correndo descalças, brincando de pique-pega na terra molhada, soltando risadas cristalinas. Não tinham os últimos iPhones nem roupas de grife, mas carregavam os sorrisos mais verdadeiros do mundo. Jéssica pegou seu diário, apoiou no joelho e, com a caligrafia trêmula, escreveu: "O Brasil me ensinou que a verdadeira riqueza não se guarda no banco, mas se cultiva no coração. A última noite na aldeia foi uma festa de ritmos amazônicos. Uma fogueira foi acesa na beira do rio. Os americanos e os jovens ribeirinhos dançaram juntos, riram e se abraçaram. Adolescentes antes separados por um abismo cultural agora eram irmãos sem precisarem compartilhar o mesmo idioma. Jéssica e David sentiram que a viagem não foi um castigo imposto pela escola, mas o maior presente que seus pais poderiam ter lhes dado. E fizeram uma promessa silenciosa de que, ao voltarem, não seriam as mesmas pessoas. A despedida foi dolorosa. Com a luz dourada do amanhecer refletindo nas águas do Rio Negro, o som dos pássaros e o cheiro do café coado no pano ficaram gravados em suas memórias. Jéssica abraçou a senhora que a ensinou a ralar mandioca. A mulher apertou suas mãos e sorriu. Caminhando em direção ao barco, Jéssica virou para David. "Não acredito que o país que eu achava atrasado me ensinou mais sobre a vida em uma semana do que Nova York me ensinou a vida inteira." David assentiu lentamente com a voz embargada. "Talvez não viemos para mudar ou julgar o Brasil. Viemos para que o Brasil nos mudasse." Ao chegarem a Manaus para pegar o voo de volta, passaram pelo imponente Teatro Amazonas e pela vibrante feira de artesanato no centro. A agitação e as luzes pareciam as mesmas, mas eles viam tudo com novos olhos. Jéssica parou diante de uma barraca onde uma senhora indígena tecia cestos maravilhosos de palha de arumã. Ela lembrou-se do rosto da família que a acolheu, das crianças na pequena escola de madeira e da cerimônia do urucum. Ela comprou um cesto simples e seus olhos transbordaram de lágrimas de pura gratidão. No saguão do hotel, naquela última noite em solo brasileiro, o som do trânsito na avenida era abafado. David quebrou o silêncio. "O que a gente faz para não perder tudo o que aprendemos aqui?" "Eu não quero voltar para aquela vida superficial e competitiva de antes", respondeu outro amigo. Abraçando os próprios joelhos, Jéssica falou com a voz doce e firme. "Acho que o que devemos levar na bagagem não são os vezes souvenirs, vezes ou as fotos, mas os nossos corações transformados." No dia seguinte, tiveram a oportunidade de conversar com um professor e filósofo local que guiava a expedição. Ele sorriu com serenidade e lhes disse a última lição: "O ser humano não nasce para acumular pesos do lado de fora, mas para cultivar o bem do lado de dentro. Quanto mais acumulamos coisas externas, mais pesados ficamos. Mas quanto mais bondade acumulamos no coração, mais leves conseguimos voar." A frase ecoou fundo. David fechou os olhos para absorvê-la e Jéssica chorou livremente. No aeroporto de Guarulhos, aguardando o voo para Nova York, eles ouviram da guia turística a história de resistência e bravura do povo brasileiro, das lutas indígenas às conquistas culturais de um povo que, apesar das dificuldades históricas, nunca perde a esperança, a alegria e a capacidade de acolher. A resiliência de um país que se mantém de pé, unido pela força de sua cultura vibrante, deixou todos maravilhados. "Nós viemos aqui achando que íamos ensinar algo a eles", disse Jéssica aos amigos. "Mas no fim, eles foram os nossos maiores mestres", completou David. "O Brasil nos provou que ser rico não é medido pelo que você tem, mas pelo que você compartilha. E que ser um ser humano superior não é dominar os outros, mas manter-se de pé com humildade e respeito." Quando o avião decolou e cortou as nuvens, deixando a América do Sul para trás, o Brasil foi ficando pequeno pela janela. No entanto, dentro de seus peitos, o país havia se tornado gigantesco. Eles prometeram viver de forma significativa, respeitar o próximo e nunca esquecer que a essência da vida mora na simplicidade.
Ao desembarcarem de volta nos Estados Unidos, o grupo trouxe as mesmas malas, mas corações irreconhecíveis. Jéssica, antes a garota do nariz empinado, caminhou pelo saguão com um olhar terno. Ao ver os pais, não correu para exibir compras, mas atirou-se nos braços deles, abraçando-os com uma força inédita. Em lágrimas, sussurrou: "Obrigada por me mandarem para o Brasil. Lá eu aprendi o verdadeiro valor do amor e da família." David, o menino que só pensava em si, foi para o seu quarto e sentou-se em silêncio. Em vez de ligar o videogame ou o som alto, abriu seu diário e escreveu: "Um lar não é um lugar cheio de coisas, mas onde o coração encontra paz. E eu encontrei essa resposta na Amazônia." Semanas depois, o auditório da escola em Nova York estava lotado para a apresentação sobre o intercâmbio. Um silêncio absoluto dominou o local enquanto Jéssica e seus amigos relatavam a história da escola tecnológica em São Paulo e da aldeia com casas de madeira sobre as águas, um lugar sem asfalto, mas pavimentado com sorrisos e generosidade. "O Brasil não me fez sentir pena deles por serem pobres", declarou Jéssica ao microfone. "O Brasil me fez sentir que eu era a verdadeira necessitada, pois me faltava o mais essencial: sinceridade e humildade." Os aplausos ensurdecedores sacudiram a sala. Os colegas que antes zombaram olhavam abismados. Ninguém acreditava na transformação de Jéssica, e a mudança não parou nas palavras. Muitos alunos passaram a se voluntariar. Jéssica parou de gastar fortunas em bolsas de luxo. Em vez disso, comprava flores simples para levar para casa e dizia à mãe: "Mãe, a felicidade não tem etiqueta de preço, mas mora no significado do que oferecemos aos outros." David passou a ajudar na cozinha de um abrigo para sem-tetos. Ele dizia aos colegas: "Se as famílias ribeirinhas do Brasil dividiam o peixe deles quando não tinham quase nada, qual é a nossa desculpa para não dividir quando temos tudo sobrando?" Os anos passaram, mas a alma do Brasil nunca os deixou. Ao verem um pôr do sol alaranjado, lembravam-se do Rio Negro espelhando o céu. Ao ouvirem uma risada de criança, lembravam-se da escola de madeira. E nos momentos de dúvida, a voz do professor guia ecoava: "Cultive o bem por dentro, pois isso te acompanhará por toda a vida." A viagem ao Brasil forjou novos seres humanos, pessoas que passaram a olhar o mundo não só com os olhos, mas com o coração. Pessoas em busca de propósito e não apenas de sucesso material. Esta é a história de um grupo que partiu carregado de arrogância e retornou de mãos dadas com a humildade. Uma história sobre adolescentes que escarneciam do desconhecido e aprenderam a sorrir com a alma. Uma história sobre corações ressecados que floresceram sob o calor do povo brasileiro. E a pergunta final que essa história deixa ecoar no mundo é: você medirá o valor da sua vida por aquilo que você acumulou ou por tudo aquilo que aprendeu a amar e compartilhar?